Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. Nos nossos últimos vídeos, nós tratamos aqui a respeito do silêncio, da importância do silêncio na sua vida cotidiana, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, em você falar apenas aquilo que é realmente necessário e encontrar Cristo no escondimento, encontrar Cristo no silêncio. E também falamos bastante sobre o silêncio dentro da Santa Missa, né? A importância de você se concentrar, de você silenciar e que a equipe de liturgia colabore bastante com isso também. Os músicos, o comentarista, enfim, as próprias pessoas, né, que não conversem dentro da igreja, para que tudo isso te leve ao silêncio, à contemplação e assim, contemplando melhor o mistério, você possa se encontrar com Deus no escondimento, no silêncio do seu coração. Hoje eu quero falar sobre o corpo, as expressões corporais. Algumas pessoas dizem que o corpo fala. Será que isso é verdade? Mas bem, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Se você já é inscrito no nosso canal, convide mais um. Fale com aquele seu amigo, mande uma mensagem no grupo do WhatsApp, lá do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos e peça para que se inscrevam também no nosso canal. Isso ajuda muito a chegar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo a muitas pessoas, né? O nosso intuito é evangelizar e quanto mais pessoas forem atingidas, melhor, né? Deixa aí o seu like também nesse vídeo, comente o que você achou dessa nossa temática, desde lá do silêncio, né, até essa questão que nós vamos tratar hoje aqui das expressões corporais. Muito bem, você que nos acompanha já há bastante tempo nesse canal, percebe que nós falamos muito com as mãos, né? Nós gesticulamos bastante quando falamos. Isso é muito da nossa origem, né? Entre os alemães, entre os italianos principalmente, tem muito disso. Então a gente, como foi criado lá no sul, pegou esse costume assim, né? De falar e gesticular bastante. Quando você vai participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, saiba que você está sendo avaliado no todo. Não é simplesmente a pessoa estar ali olhando o seu currículo ou as perguntas que ela te faz e como você responde, mas o seu comportamento de forma geral. Porque, como dizem, né, e dizem os especialistas, e dizem os psicólogos, etc., que o corpo fala. Tá? Então, se você na entrevista de emprego está lá de braço cruzado, né? Se na entrevista de emprego você está meio curvado, se você está com as mãos no bolso, se você passa a mão no cabelo o tempo todo, eu não tenho esse problema, eu não tenho cabelo, né? Mas passa a mão no cabelo o tempo todo, ou se você fica inquieto, mexendo com os dedos, estalando os dedos, né? Então tudo isso está sendo levado em consideração. Bem, não é a minha área específica, eu não estudei essas expressões corporais para dizer para vocês o que cada um desses gestos significa. Mas, como este é um canal católico, eu quero trazer esses gestos, essas expressões corporais para dentro da Santa Missa. Uma coisa que é importante nós sabermos, que embora seja muito comum você entrar num templo, numa igreja católica e lá encontrar bancos, nem sempre foi assim, nem sempre. Os bancos na igreja são uma realidade muito recente e inclusive é interessante sabermos que nas igrejas ortodoxas os bancos não entraram, não foram aceitos até hoje, não tem banco lá, ok? Então o que acontece? Antigamente a igreja não tinha bancos, as pessoas ficavam todas em pé. Inclusive o padre não tinha tempo para sentar, né? Porque todos os movimentos da liturgia antiga exigiam que
você se deslocasse, né? Que você se mexesse. Então não havia um momento específico para você estar sentado. Até mesmo na hora da homilia, o ambão, que é do local onde o padre, o bispo, faz a pregação, ele era colocado no centro da igreja, como se a igreja fosse construída de forma arredondada, né? Uma igreja, imagina uma igreja redonda, e aí o ambão vai para o centro, o padre está ali no centro, e as pessoas vinham dos cantos e se aproximavam do centro para poder ouvir. Claro, não existia microfone, então se você queria ouvir, você tinha que se aproximar, mas todo mundo em pé, né, gente? A mesma coisa em relação ao sacrário. O sacrário era trazido para o centro, né? Ali está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ficava no centro da igreja, as pessoas se aproximavam ali do sacrário para ficarem mais próximas de Jesus. Portanto, as missas antigamente eram todas com as pessoas em pé. Muitas vezes lugares apertados, as pessoas se acotovelando. Se fosse no tempo da pandemia que nós estamos vivendo, já não seria possível, né? E claro, sem ventilador, sem ar-condicionado, né? Mesmo assim, estavam todos ali juntinhos, participando da partilha do pão, né? Do sacrifício de Jesus Cristo na Eucaristia, da pregação da palavra, enfim. Até hoje, existem igrejas, como por exemplo igrejas no Vaticano, que não tem bancos. Se você vai lá visitar num horário que não é horário de missa, você vai ver que a nave é enorme, totalmente vazia, não tem nada. É só no momento da Santa Missa que as pessoas preparam, colocam lá umas cadeiras. Bem, quando é que começaram a surgir os bancos na igreja? Isso é um costume protestante, que a Igreja Católica adotou anos mais tarde. Então, com a Reforma Protestante, há cerca de 500 anos, para os protestantes era muito importante a homilia, a pregação, né? A interpretação que aquele pastor protestante iria fazer do texto bíblico, certo? Então, como essas homilias eram muito longas, muito cansativas, eles começaram a colocar bancos para as pessoas sentarem, como se elas estivessem dentro de uma sala de aula, né? Eles perderam os sacramentos, né? Não tinha mais Eucaristia, então o culto se resumiu a cantar e ouvir pregação. Cantar e ouvir pregação, por isso cantava-se em pé e ouvia-se pregação sentado. Com o tempo, então, a Igreja Católica também adotou os bancos. Então nós sabemos que um dos gestos, uma das expressões, uma das posições corporais dentro da Igreja Católica, no momento da Santa Missa, é sentado, ok? Claro, existem diferenças entre os mais diversos ritos, mas para a gente assim generalizar, né? Sentado é quando você está ouvindo os textos, né? A epístola, quando é na missa nova tem a segunda leitura, né? Tem o salmo que às vezes é lido, às vezes é rezado, às vezes é cantado, mas são os momentos que você fica sentado. Você senta para ouvir. Parece meio controverso, mas no Evangelho você fica em pé, né? Em pé é posição de prontidão, né? Quando você vai para a luta, quando você vai para a batalha, quando você está à frente do exército, você está pronto, você está decidido, você está em pé. Então, para nós ouvirmos a palavra de Deus no Santo Evangelho, nós nos colocamos de pé. É como quem diz: estou aqui, Senhor, pode falar que o teu servo te escuta. Então nós temos essas duas posições, né? Em pé e sentado. E nós temos também uma terceira posição, que é ajoelhado. Então a posição ajoelhado é a posição de adoração, de respeito máximo. Tanto é que nós nos ajoelhamos em vários momentos, mas principalmente na consagração da Eucaristia. Ok? Muito bem. É importante nós sabermos que, ao entrar na igreja, a primeira coisa que se faz é o sinal da cruz
preferencialmente com água benta. Eu sei que agora, no tempo da pandemia, as igrejas retiraram a água benta, ok? Mas normalmente o sinal da cruz com água benta. Lembrando que o sinal da cruz é uma postura, é um gesto, é uma expressão corporal, por isso está também incluída nesse vídeo. E o sinal da cruz deve ser feito com calma, né? E com majestade, com esplendor, né? Com orgulho mesmo, santo orgulho de você estar invocando sobre si a Santíssima Trindade. Então, nada de aquele sinal da cruz rapidinho, né? Que parece que mais está se abanando. Não, é um sinal da cruz grande, forte, imponente, majestoso, né? E você vai mostrar que você está se colocando já desde aquele momento em oração. Outra coisa importante é a genuflexão. A genuflexão, ela é voltada para o sacrário. O sacrário geralmente está no centro, está ali junto ao altar. Falando aqui da nossa realidade da administração apostólica, que nós temos o altar mor e não aquele altar móvel, né? Então o sacrário está sempre no altar mor. Nas igrejas novas, muitas vezes você vai encontrar o sacrário mais escondido, num cantinho, numa capela à parte, etc, etc. A gente poderia até criar essa discussão aqui, mas não é o caso hoje. Mas mesmo que o sacrário esteja à parte, você vai fazer um cumprimento, digamos assim, uma reverência ao altar que está ali. Tá? Então muitas pessoas, quando o sacrário não está no centro, preferem fazer apenas uma inclinação de cabeça para o altar. Eu acredito que é muito louvável, muito aconselhável que faça também a genuflexão para o altar, que é o local do sacrifício, mesmo se o sacrário estiver em outro local. Feito isso, então você vai se dirigir para o seu banco. Nem é preciso lembrar que você deve chegar mais cedo, bem mais cedo, com bastante calma, bastante tranquilidade, você vai devagarinho, caminhando até o seu banco, né? Quando você encontrou um lugar onde você vai sentar-se, você faz novamente uma genuflexão. Essa genuflexão antes de ir para o banco. Ok, a Santa Missa vai começar. Qual é a posição que nós estamos? Em pé. Tendo procissão de entrada ou não, você se coloca em pé para receber, né, o celebrante, para dar início à Santa Missa. Em pé, estou pronto, vamos começar a Santa Missa. Se tem procissão de entrada, se tem o crucifixo, por exemplo, né, na procissão de entrada, você pode se inclinar perante o crucifixo, você pode fazer o sinal da cruz perante o crucifixo. Se a missa é com o bispo, você deve se inclinar para o bispo, né? A gente sabe que algumas pessoas também têm o costume piedoso de se inclinar para o sacerdote, ok? É uma reverência à pessoa dele, né? Que não é um homem qualquer, que é uma pessoa ungida e que está ali para ministrar aquele sacramento naquele momento, tá? Então, são os gestos iniciais. Na missa nova, permanece de pé enquanto se faz o ato penitencial, ok? Mas na missa tradicional, já nas orações ao pé do altar, nós nos colocamos de joelhos, certo? Então colocar-se de joelhos, como eu já falei, é um sinal de adoração, de veneração, de respeito. Então é muito importante essa questão de você colocar-se de joelho. Claro que se você quiser participar da Santa Missa inteira ajoelhado, tanto na missa tradicional como na missa nova, não há problema nenhum, é uma escolha sua, tá? Então, orações ao pé do altar de joelhos. Quando nós rezamos o Confiteor nem sempre é rezado na missa nova. Às vezes é, às vezes não é, tá? Mas na missa tradicional sempre é rezado, mesmo que seja cantado um Kyrie eleison por cima, né? Você vai perceber que o sacerdote está rezando o Confiteor, os acólitos estão rezando o Confiteor. Então no momento do Confiteor, além de estarmos ajoelhados, nós ainda batemos no peito, tá? Então essa é uma outra expressão corporal importantíssima, né? Então você se considera um pobre, miserável, pecador, então você bate no seu peito
Quando? No meia culpa, né? Meia culpa, meia máxima culpa. Tanto na missa nova como na missa tradicional você bate no peito. Também nós temos o costume de bater no peito em outros momentos da missa. Então, no Cordeiro de Deus, né? Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, né? Tende piedade de nós. Você pede piedade para Deus e bate no seu peito, né? Miserere nobis, você bate no peito, uma expressão muito bonita. Quando o sacerdote apresenta o corpo de Cristo, né? Et Agnus Dei, et qui tollis peccata mundi, você vai responder: Domini non sum dignus, né? Senhor, eu não sou digno. Você bate no peito também, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Domini non sum dignus, utris tectum meum, sed tantum dic verbo, sanabtur anima mea. Então, esse bater no peito, ele também é um gesto, é uma expressão muito importante na Santa Missa. Ok? Bem, outras coisas, outros detalhezinhos que eu quero falar para vocês. Por exemplo, inclinação de cabeça. Inclinação de cabeça, quando você baixa um pouquinho a cabeça assim, né? Em sinal de vênia, de respeito, né? Em alguns momentos da Santa Missa. Quando é dito glória ao Pai, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém? Você baixa a cabeça, porque ali foi feita uma menção às três pessoas da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você também faz uma inclinação de cabeça ao nome de Jesus, né? Então todas as vezes que for dito o nome de Jesus, você faz uma inclinação de cabeça. Ao nome de Maria Santíssima, então o nome de Maria, a palavra Maria, você inclina a cabeça. Veja, não é a palavra virgem, não é a palavra mãe, né? É a palavra Maria. Da mesma forma, Jesus, não é a palavra filho, né? Não é a palavra unigênito, não, é a palavra Jesus, você inclina a cabeça. E nós sabemos que tem tantas orações, né? Por exemplo, a oração do Glória, quantas vezes se fala o nome de Jesus no Glória, na glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então, vários momentos você vai fazer essa inclinação de cabeça, tá? Isso é importantíssimo. Também há o piedoso costume na missa tradicional de quando se fala o santo do dia, né? Então tem lá o oremos, vai se dizer o nome do santo do dia, também se faz ali uma inclinação de cabeça. Também existem alguns momentos, algumas orações que nós costumamos fazer o sinal da cruz. Então, por exemplo, na proclamação do Evangelho, né? Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote, ele traça primeiro a cruz no evangeliário, ou no missal, no caso da missa tradicional. E você vai traçar três cruzes, né? Uma sobre a testa, a outra sobre os lábios e a outra sobre o peito, sobre o coração. Então, é uma forma de fazermos o sinal da cruz. Então, 3 vezes nós fazemos a cruz. Na testa, nos lábios e no coração. Mas também, quando aos domingos nós rezamos o credo, né? Lá no finalzinho do credo, nós também traçamos o sinal da cruz grande sobre nós, né? Lá no final do credo. Quando se diz, Spectum resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amém. Aí nós fazemos ali o sinal da cruz. Esse sinal da cruz grande no final da oração também é comum no final dos santos. Lá na palavra benedictus, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, né? Se faz ali o sinal da cruz grande. Voltando ali ao credo, é importante nós sabermos que na hora da encarnação do verbo, né? Nós estamos rezando o credo e nós vamos dizer que Jesus, que é o verbo eterno, ele se encarnou, né? E encarnou-se do Espírito Santo. Nesse momento, na missa tradicional, todos se ajoelham, todos. Tá? O sacerdote lá na frente se ajoelha e o povo também se ajoelha. Na missa nova, não tem-se esse costume de ajoelhar-se nesse momento, mas sim fazer uma inclinação de cabeça. Exceto em algumas situações, como na festa do Natal. Então, na festa do Natal,
aí mesmo na missa nova se ajoelha ali na hora da encarnação do Verbo. Mas como não é uma coisa muito comum, muitas vezes é necessário alguém avisar, né? De joelhos, né? Porque senão as pessoas acabam não sabendo, acabam não se ajoelhando. Por falar em se ajoelhar, também é importante se ajoelhar para receber a bênção final. Na missa nova, às vezes, a gente vê os sacerdotes dizendo: inclinai-vos para receber a bênção. Só que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é inclinar-se, e aí só abaixa a cabeça, alguns se ajoelham, fica assim um pouco confuso. Na missa tradicional, né, todos se ajoelham para receber a bênção, então, de joelhos. Outros pequenos detalhezinhos que eu queria falar sobre as expressões corporais. Em pé. Lembra que eu falei no começo desse vídeo? Se você está lá numa entrevista de emprego e fica de braço cruzado e fica com a mão no bolso, tem gente te observando, você está perdendo ponto, né, nessa entrevista de emprego. E se a entrevista de emprego fosse com o nosso Senhor Jesus Cristo, como é que ficaria? Né? Então, na Santa Missa, quando você está em pé, não fique de braços cruzados. Não fique com as mãos no bolso. Não fique com a mão em cima do banco da frente, se apoiando como se você tivesse cansado, pesado. Né? Não fique com a mão na cabeça, segurando a cabeça, como se ela fosse cair. Né? Então, a postura correta, quando você está em pé, é ereto, né? Reto, e com as mãos postas. Tá? Então, mãos postas é a posição da oração. Se você reparar lá no presbitério, você vai ver que o sacerdote está quase que a missa inteira com as mãos postas. Os coroinhas, os acólitos, estão quase que a missa inteira com as mãos postas. Então, os dedos juntos, fechados, né? O polegar direito em cima do polegar esquerdo, formando uma cruz. Então, essa é a posição para você ficar em pé dentro da igreja durante a Santa Missa. Tá? Em pé estou pronto, estou em prontidão, e minhas mãos estão postas em oração. Algumas pessoas, ao invés de mãos postas, costumam entrelaçar os dedos dessa forma. Não existe nenhuma orientação nem contra nem a favor, eu acredito que não teria nenhum problema, né? Mas evite mão no bolso, como já falei, evite braço cruzado, evite ficar se apoiando, fique com as mãos em prontidão, em forma de oração. E nunca, jamais, né? Claro, na missa tradicional a gente não vê isso, mas na missa nova a gente vê muito, as pessoas ficarem levantando os braços. Então não levante os seus braços. Quem levanta os braços é o sacerdote em determinados momentos, em determinadas orações, ele vai elevar os braços. Você não. Tá? Você fica com os seus braços aqui, as mãos postas. Tá? Em relação ao ajoelhar, então muitas vezes as pessoas se cansam de ficar muito tempo ajoelhadas e acabam que meio sentando no banco, sabe, uma coisa meio estranha, tá com o joelho no genuflexório, mas ao invés de estar inclinado para frente, ela acaba se inclinando um pouco para trás e se recosta no banco. Parece que é um falso ajoelhar, é um ajoelhar fake. Tá? Então evite esse tipo de situação. Se você está com problemas, se você tem problemas de joelho, se você está com alguma enfermidade que você não pode ficar ajoelhado, fica sentado. Né? Deus compreende que você está com um problema, as pessoas da comunidade compreendem que você tem um problema no joelho, etc, etc. Mas esse falso, esse fake, ajoelhar fake, essa enganação, quem que você está querendo enganar? Né? Que você se ajoelha, mas ao mesmo tempo você se encosta lá no banco, fica meio sentado, meio ajoelhado. Em relação a quando nós estamos sentados, tá? Isso é muito importante também. Não é sentar de qualquer forma. Não sente e cruze as pernas. Isso é horrível, horrível. Tanto os homens como as mulheres. Né? Sentar e cruzar as pernas. As mulheres, logicamente, que vão sentar e vão juntar as pernas. Né? As pernas o mais juntas, mais coladinhas possível. Né? E os homens, logicamente, a gente sabe que ficam com as pernas um pouco afastadas, mas é importante também a postura das mãos quando você está sentado. E as mãos, elas devem ficar em cima das pernas, assim, vai ficar
praticamente em cima do joelho, né? Então você fica sentado numa postura bem ereta, né? Não é sentado meio deitado, sentado com sono, sentado para frente, sentado com a coluna bem ereta e com as mãos em cima das pernas, ok? Em cima do joelho. Então aqui a gente tem uma pequena noção, né, da postura, da expressão corporal, de como que o seu corpo fala durante a Santa Missa. Você pode achar que ninguém repara em você, mas eu tenho certeza absoluta que está assim de gente reparando, né? Se você está com sono, se você está bocejando, se você está pescando, né? Pescando quando você dá aquela fechadinha de olho e de repente abre, né, de supetão. E se você está bem comportado na Santa Missa, né? Tem muita gente, como eu falei agora, que cruza as pernas, aí a mulher cruza a perna, já sobe a saia bem acima do joelho. É muito feio, né? É muito feio. Então cuidemos com as expressões corporais para nós nos comunicarmos melhor com nosso Senhor ali no Santo Sacrifício da Missa. Se você achou que tudo isso que eu falei é uma baboseira que não tem mais tamanho, que isso não faz sentido nenhum, não tem problema, opinião sua, coloca aí nos comentários, né? Se você achou que faz algum sentido, coloca aí nos comentários também, eu quero ver o que vocês pensam a respeito disso. Mas, por experiência de vida, cada tipo de local que você frequenta nessa vida, né, se você vai a uma audiência com um juiz no fórum, se você vai a uma reunião de amigos no fundo de quintal, um churrasquinho, se você vai se encontrar com o prefeito, com o presidente da república, cada tipo de evento exige de você uma certa postura. Então você precisa aprender a se comportar em cada local. Da mesma forma que nós temos vídeos aqui lá no começo do canal falando para você não ir com roupa curta na igreja, não ir de bermuda, não ir de regata, não ir de chinelo, uma série de coisas nesse sentido, também é importante que você cuide com as expressões corporais, porque elas falam muito sobre você, muito sobre como você está naquele dia ali diante do Senhor na Santa Missa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.